Agradeço muito, Fê, também pela sua leitura, pelas suas considerações. E aí eu passo então agora para a Ariane, que tem entre 30 e 60 minutos, porque é para responder as duas, né? Então, a somatória aí do tempo você usa do jeito que for melhor. Eu aviso quando estiver já se aproximando, né, de um horário mais periclitante. E aí, terminada a sua fala, a gente faz um pequeno intervalo, mais para, né, esticar as pernas, banheiro, água, comer alguma coisinha e a gente volta. 5 minutinhos. Mas antes, passemos a palavra então para Ariane. Gente, eu juro que eu não vou falar muito tempo, mas eu já tomei meu tempo lá na primeira, e aí eu vou ser sucinto. Mas eu queria começar agradecendo muito as contribuições de Ana Karina e de Fez Fran. Eu acho que vocês são muito maravilhosas e, assim, sem dúvida, são inspiração para mim, né? No fórum e fora fórum. E são pessoas que eu realmente admiro muito o trabalho, o posicionamento de vida, o filho. E eu acho vocês assim muito incríveis. E ter vocês aqui, né, na banca, e lendo meu trabalho, e falando coisas tão maravilhosas sobre ele, é realmente incrível. É, bom, muita coisa, né? Mas o uso das palavras primor, irretocável, é assim, eu recebo elas com muito carinho, né? Com muita felicidade também, claro, né? E é, a coisa de não alterar nada chega a dar uma felicidade e um alívio. Fala assim, alterar nada. Até então, né? Bel e Dani não se sintam acuados. Pode mandar alterar. Mas, assim, eu fico muito feliz, fora a, porta a parte da piada, né? Eu fico muito feliz, assim, que vocês tenham tido essa percepção do trabalho, né? Porque quando a gente escreve, a gente não tem a percepção do que o outro vai achar do trabalho, de como o outro vai ler o trabalho, né? E duas pessoas, que como eu já falei, são referências para mim, né? Lerem e dizerem que tá ótimo, que tá maravilhoso, traz realmente uma felicidade muito grande para mim, né? Bom, eu vou começar pela pergunta e aí depois eu vou falando, né, comentando as outras coisas. Né? Mas a primeira pergunta e não a segunda, porque a segunda pergunta de Ana Karina, eu nem sei se eu sei responder. O que eu aprendi? Eu aprendi tanta coisa que eu não sei se eu vou conseguir nem enumerar. Mas eu vou trazer a principal. Aí a principal eu acho que vai desdobrar muitas coisas. Né? É... Bom, primeiro de tudo, você perguntou, né, como foi lidar com um grupo de 13 a 19 anos, né? E se eu percebi no discurso, enfim, as especificidades. Bom, na verdade, o grupo funcionou de fato com os de 15 a 19, né? A de 13, a participação dela, como foi pequena, e assim, eu vou dizer mais, eu só descobri que ela tinha 13 anos quando eu fui reolhar o questionário e que eu vi que ela era a de 13 anos. E eu falei, meu Deus! Então, porque eu tinha escrito os nomes, né? Mas eu não tinha escrito as idades. Era depois, na hora dos relatos das coisas, que eu ia olhando as idades deles. E como ela era muito caladinha, aí não tinha muito. E eu não tinha assim, uma fisionomia 13 anos, aquela coisa meio criança, sabe? Não, não tinha. E aí, como ela era do nono B, eu acho que eu meio que também, o nono B, assim, era o grupo que tinha os adolescentes e jovens maiores, né? E aí eu meio que me perdi nisso. E depois, quando eu vi, eu falei, meu Deus! E aí eu fiquei, inclusive, até comentei com Lígia, que eu fiquei, inclusive, curiosa para entender por que, que ela estava no B, já que o B era esse perfil, né? Mas como ela também saiu do grupo e depois eu já não tive mais contato, eu não tive essa resposta, né? Mas eu fiquei curiosa para saber porque ela estava no B, já que ela tinha 13 anos, não era nem 15, 14 a idade do nono ano especificamente, né? E já era o segundo semestre, então não é nem dizer que é uma coisa de aniversário, mas, enfim, dava para perceber as especificidades, sim, de vivências, eu diria. Eu acho que os meninos que eram mais velhos, eles tinham uma vivência maior. E isso eu estou falando muito baseado em Ivan,
né? Porque ele, que era o mais velho de todos, né? Que tinha 19 anos no momento do grupo, né? Ele já tinha passado por muita coisa e ele já tinha vivido muita coisa. E ele era um trabalhador desde os 9. Então, ele, querendo ou não querendo, teve um certo destaque dentro do grupo. Não só porque, sim, era comunicativo, né? Mas também porque eu acho que as coisas que eu ia trazendo, ele ia respondendo de forma com mais, como eu diria, não é autoridade, não, porque autoridade é uma palavra muito feia, mas com mais propriedade. Ele ia respondendo com mais propriedade de alguém que vivenciou e vivencia, aliás, né, na pele muitas dessas questões. Então, quando se falava das questões de racismo mesmo, quando a gente conversou sobre cotas, que, aliás, eu fiquei muito contente que foi uma pauta que eles mesmos puxaram, né? Eles mesmos puxaram essa pauta das cotas. Então, ele trazia com mais propriedade a coisa dele mesmo dizer que a escravidão ainda existia, né? E justamente porque, mesmo não tendo essa conotação mais política, por assim dizer, no discurso de uma apropriação de leitura e tal, ele tinha de vivência. Então, ele sabia o quanto que ele era explorado, ainda que ele também naturalizasse essa exploração. Então, eu acho que a diferença, por exemplo, da mais nova, que era Stephanie, e do mais velho, que era Ivan, eu acho que era muito nessa coisa da vivência. Não que Stephanie não tivesse vivenciado nada, não é nesse sentido. Até porque ela também trabalhava. Só que olha a diferença de trabalho que já comunica muita coisa, pelo menos a mim comunicou muita coisa, que é o fato dela trabalhar na barraca de praia junto com o pai. Ele não. Ele trabalhou a princípio carregando brita e cal e essas coisas que ele conta, inclusive na entrevista, né? E depois contratos mesmo, dele ser uma pessoa contratada que vai ou substituir ou ser representante, né, de sapato e tal. Então ele tinha uma vivência a mais nesse sentido. Ela, eu acho que se apegou muito ao grupo também, porque ela se sentia uma pessoa excluída, porque ela tem uma questão com a fala e ela ressaltava isso, e ressaltava inclusive o quanto que os próprios colegas ficavam falando, né, sobre ela, por causa dessa questão da fala e o quanto que ela se sentia não entendida. E ali no grupo, até no final do grupo, no último encontro, ela até falou disso, né, do quanto que ela tinha se sentido bem ali, porque era um espaço em que ela falava e que ninguém ficava falando do modo que ela falava. E era um lugar que ela podia se expressar e que existia a escuta nessa expressão. E ela me agradeceu muito, e eu até mandei para a Lígia depois um áudio dela muito lindo, assim, já agora, recente, falando que me amava e tal. E aquela coisa que a gente fica no coração, né? Mas eu via essas diferenças de vivência. Então, se tinha uma grande diferença entre os mais novos e os mais velhos, porque assim, eu digo Stephanie e Ivan, porque o restante tinha 18 anos, então ficava ali mais próximo de Ivan, né? Eu digo da mais nova mesmo, Stephanie, do mais velho Ivan. E quando Isadora ainda estava no grupo, etc., que também era do grupo dos mais novos, via a diferença até de uma certa ingenuidade, por assim dizer, para falar desses aspectos, até futuros mesmo. E de um é isso mesmo e a gente se esforça, muito mais de um é isso mesmo e a gente se esforça abstrato do que concreto. E Ivan, embora eu tenha, né, ouvido com muita dor ele falar essa coisa do esforço pessoal, mas era de um esforço de alguém que já estava na lida do esforço há muitos anos, né? Só que ainda continuava aderido a esse mesmo discurso, né? Mas eu acho isso, que a diferença são as diferenças mesmo de vivências entre um e outro, inclusive de dores de machucados. Eu acho que Ivan, inclusive, nas coisas que falava para mim, e falou mesmo depois do campo encerrado, era de dores que ele tinha vivido, que ele vivia, embora ele dissesse, mas que nada, né? Eu levo isso, que nada, estou acostumado, e é isso mesmo, mas se não fosse isso mesmo, também não estava falando, né? Mas é isso, eu acho que de vivência e de dores, sim, eu vi a diferença. No aspecto da escola, sim, até que não. Eles partiam dessa mesma premissa
que não pode conversar, antes eu era conversador, não sou mais, né, eu mudei, né? Tinha essa coisa, mas a vivência dos outros assuntos, sem dúvida, muito diferentes, né? E aí, o que eles me ensinaram? Eles me ensinaram muita coisa, mas eu vou destacar uma que eu acho que foi muito importante no processo da pesquisa, inclusive, e, e para me ajudar a crescer como pesquisadora, que foi conseguir escutar o que eu não queria escutar, o que eu não esperava escutar, e não só aceitar, como fazer mesmo um exercício de compreender. Então, eu chego lá pertencendo a um lugar, essa que é a verdade, não vou completamente inocente, né? Não vou dizendo, ai, como o mundo é lindo, eu vou ouvir coisas lindas. Óbvio que não, né? Eu não sou essa pessoa. Mas, querendo ou não, eu parto de um outro lugar. E estar lá nesse lugar e ouvir deles tudo que eu ouvia, eu acho que vocês, inclusive, perceberam nas entrevistas o quanto que isso me mobilizava. E a Ana Karina chegou a comentar depois, mas e se que era realmente uma instiga para fazer pensar? Às vezes me doía sentir a falta de revolta. Me doía muito, assim, sentir a falta de revolta. Mas eu acho que, Mas eu acho que a principal coisa que eles me ensinaram, fora tantas, foi esse exercício mesmo de estar no campo e lidando com pessoas que partem de outros lugares, sim, né? E ouvir, não só ouvir e dizer, ai, meu Deus, não, né? Mas do ai, meu Deus, sair para a compreensão. E a compreensão de que esse lugar que está falando faz muita diferença. Tal. Então, aí eu vou até entrar no que o Fran estava falando. Esse capítulo, o 7, né? E as considerações finais que você leu em rap, eles foram construídos antes da introdução. Então, eu acho que eles foram escritos muito na mobilização ainda do campo. Claro que eu já tinha saído do campo, porque já tinha analisado material, né? O campo foi 2018. Mas eu acho que eles foram escritos com muito mais mobilização disso, de dizer assim, agora eu preciso incorporar aquilo que eles me disseram e me mostraram enquanto vivência, e a partir desse ponto eu escrevi. Não a partir do ponto do que eu acho ou que eu deixo de achar. E isso foi um ensinamento deles, fato, né? Mas partir desse outro lugar e construir isso. Então, eu acho que a fluidez na escrita talvez tenha sido não sei, o resultado, né, dessa fluidez mesmo na hora de escrever. Né, que eu estava mobilizada por tudo isso que eu tinha vivenciado. E na saída do campo, eu senti muita falta deles. Eu sinto até hoje, aliás, porque várias coisas que eu fui escrevendo, eu tive muita vontade de falar com eles. Dizer, olha, tipo, a todo tempo. Claro que eu falei com eles depois, mas assim, a todo tempo, e falar, olha, eu escrevi isso, você acha isso, deixa eu ouvir mais de você isso, sabe? Porque eles foram também ensinando que esse lugar é um lugar existente, é um lugar real. Né? E que essa luta deles, que é uma luta cotidiana, que é a luta mais no sinônimo de batalha mesmo, de sobrevivência, não era uma luta menos política, embora menos politizada. Né? Mas eles estavam e estão na tentativa de sobreviver a tudo isso. E a tudo isso que, ao passo que eles precisam sobreviver, eles precisam aprender a construir novas formas, isso é um fato. Mas aí cabe a mim também, enquanto pessoa que está construindo, construir um material que eles consigam ler e dizer, sim, entendi. Né? Então eu fui nessa tentativa também de escrever e com muito medo de estar julgando eles. E eu fiquei nesse movimento, e ele já sabe, até porque ele já é excelente nisso, de não julgar, de escolher as palavras que não julguem, né? Porque desse aprendizado mesmo que eu estou falando de partir de lugares diferentes. Então, eu acho que esse foi o principal, fora as dores que eles me mostraram e que saber que ela existe é uma coisa. Vivenciar com alguém que você já
já tem um afeto, é diferente. É sempre diferente. Então, o relato de Ivan mesmo em relação. E Ivan eu vou falar várias vezes, porque realmente eu me apeguei muito a ele. Né? Mas e ele a mim, eu diria, né? Embora ele não seja o eu te amo igual a Stephanie, né? Mas houve uma parceria, né? A gente construiu uma relação legal. E ouvir dele as coisas que ele passou, né? Da coisa da farmácia que ele contou, né? Em relação aos policiais, ou da Topic na frente da escola. E eu ficar naquela mobilização de viver angústia no momento da entrevista e falar para ele, sim, mas e o pessoal da escola fez o quê? O que fez? Como assim? Deixa você sair. Naquela tentativa mesmo de acolhimento de alguma maneira, porque aquilo estava me mobilizando muito. E me mobiliza, né? Só que mobilizando junto com o afeto de você saber que aquilo acontece e de ver acontecer na sua frente com alguém que você já criou um carinho, um laço, né? E aí, falando da fluidez e já entrando um pouco no que Isfran falou, né? A coisa de dizer não pro, pro grupo não, né? Pro grupo eu não disse não. Dizer não para o montante de pessoas que queriam e sinalizaram lá que queriam participar da pesquisa, foi muito difícil para mim. E vinha no meu ouvido Ana Karina na qualificação, e que inclusive eu reouvi, né, a qualificação depois que eu estava escrevendo, me dizendo que eu não podia nem chegar a 10. Não podia, não, que ela não foi essa pessoa, mentira. Que não deveria nem chegar a 10. É que não deveria nem chegar a 10, porque eu ia falar de assuntos que iam mobilizar, que eu precisava ter né, essa possibilidade de acolher, de ouvir de fato, né, de dar espaço de fala, e que 10 já seria muito, na opinião dela. Né? E eu com aqueles questionários todos pensando, meu Deus, mas assim, como não? Né? Como não? E aí eu lembro que eu ia chegar, tá rindo, eu ia chegar na orientação já com alguns pré-selecionados, né? Porque fiquei olhando os questionários e falei, bom, esse mobiliza, só que eu comecei com esse mobiliza, esse mobiliza, esse mobiliza, e aí eu falei, quer saber? Eu vou suspender tudo isso e eu vou chegar na orientação com todos os questionários na minha mão. E aí, Lígia que lute. Porque eu vou chegar lá com todos e ela vai precisar me ajudar, porque eu não consigo fazer. Tinha questionário que tinha recadinho assim embaixo, por favor, deixa eu participar. E aí você fala não para essa pessoa. Bom, aí eu cheguei lá com esses 47 questionários e disse a Lígia, então, você precisa me ajudar a selecionar isso aqui, porque eu sozinha não vou conseguir. 10 é o máximo que podemos, teoricamente. Vamos lá. E aí passamos a orientação toda tentando achar alguns critérios, né? Que a gente conseguiu estabelecer lá e eu contei na própria sessão do método. E falou, bom, então tá bom, esse vai, esse vai, esse vai. E aí esse não vai, esse não vai, esse não vai. Eu sempre fico na sensação de que eu tô perdendo alguma coisa. E eu acho mesmo que tô, né? Que tava, que perdi alguma coisa, porque são vivências múltiplas e perdi alguma coisa. E, infelizmente, a gente não pode abraçar o universo e seus arredores, como diria a própria Ana Karina, no momento da qualificação. É uma pena, porque a minha vontade era, de fato, conseguir abraçar esse universo, seus arredores, no, pelo menos nos questionários. Mas como é que eu ia fazer? Quantos grupos, meu Deus? Isso não ia ser mais uma pesquisa, ia ser uma intervenção só e eu não ia conseguir fazer mais nada a partir disso. Né? Bom, e aí, fora essa aula que a Ana Karina deu, né? Porque a Ana Karina deu uma aula, no caso, eu acho que eu poderia ter escrito alguns termos do materialismo histórico, né? Quando você foi trazendo. Não digo assim de, meu Deus, que pecado, eu vou morrer, não é disso, né? Mas assim, poderia ter escrito, acho que para, não sei, fundamentar mais no sentido de amarrar mais o que era que eu estava falando, de fato, ali. E aí, quando você foi trazendo algumas passagens e falando, isso é fetichismo, isso é trabalho morto,
Isso é a mortificação. Eu falo, meu Deus, é verdade, eu poderia ter dito, então, isso é a. Mas no pensamento de que quem estiver lendo e que não tenha essa apropriação que você tem, por exemplo, né, possa entender que uma coisa está infinitamente relacionada na outra e que eu estou falando disso e não de qualquer outra coisa. Mas disso, né? Eu acho que esses termos eu poderia ter falado para deixar, não sei, mais amarrado, amarrado, né? Que eu estava dizendo isso. E dentro disso, eu queria falar do meu encantamento dentro disso e pegando um pouco do que Fran falou também, então estou misturando as duas para eu não me perder no tempo. Mas, entrando já no que Fran falou também, que foi em relação a alguns autores, né, que eu não conhecia. E aí, Fran falou, eu não conhecia e pude gostar. E eu vou te dizer a mesma coisa, eu não conhecia e pude gostar. Dardot e Laval mesmo, que falam do neoliberalismo, não foi um autor que eu achei e fui conversar com Lígia a respeito disso, o quanto que ele era importante. Lígia sugeriu. E quando eu li, eu falei, meu Deus, como eu pude passar esse tempo sem escrever sobre essas pessoas, porque eles são muito incríveis. Eu, assim, das coisas que já li, eu não acho outros autores que façam um compilado, uma fundamentação tão boa do que é o neoliberalismo, de uma escrita de forma tão clara do que é o neoliberalismo e do que o neoliberalismo produz. Então, na mesma direção do que fez Fran falou, de ter se encantado e gostado, eu fui também nessa mesma direção. Não eram autores que eu conhecia, não eram autores que eu estava apropriada, e ler e poder me apropriar deles me fez, assim, construir a tese, Marcelinho, me fez construir a tese de forma que eu senti mais fundamentada, inclusive. E quando eu utilizei, né, da obra deles para fundamentar o neoliberalismo, eu olhei para o mesmo capítulo que vocês elogiaram, inclusive, que foi o terceiro, e pensei como ele cresceu. Né? Não de páginas, mas como ele cresceu de fundamentação, como ele cresceu de densidade. Eles nem sabem que eu existo, mas eu sou absolutamente grata a eles, a Lígia por ter, inclusive, me apresentado, e a Beth, que eu acho que foi Beth, não foi ele, eu acho que foi Beth, que apresentou a ela. Então, não sei se Beth está assistindo, mas sou infinitamente grata a Beth também, por, enfim, né? Me ajudar nisso. Eu até escrevi aqui, Dardot e Laval eu também não conhecia, que é para falar disso, né? A coisa das forças de segurança dentro das escolas, eu pensei em colocar na própria tese. Então, não só da coisa da ronda escolar e da polícia dentro da escola a partir da ronda escolar, mas de colocar mesmo essa coisa da militarização. Só que eu fiquei duas coisas. Uma, com receio de explorar demais isso e de repente não explorar outras coisas, né? E o outro receio foi de achar poucas coisas que falavam propriamente das forças militares na escola. Eu acho que como é um debate que é relativamente novo, embora velho, né? Mas do ponto de vista acadêmico, né? Eu cheguei a pensar sobre isso, conversei com Lígia, ela chegou a falar de um texto que já não lembro mais, mas depois eu vi que tinha pouca produção acadêmica nesse sentido. Se eu tivesse me esbarrado com esse que você falou, que fez parte da sua pesquisa, eu talvez tivesse inserido. Mas eu acho que é importante, porque além de trazer, né, a força militar para dentro da escola, no quesito de vigiar e punir, né, também de construir assim, de ser um elemento de construção da punição desde a formação inicial daquele aluno na escola. Então, não é chamar, é fazer parte. É a lógica estar fazendo parte de todo o contexto da formação, né, desses alunos. E eu fico pensando, né, se a gente já tem uma escola que muitas das vezes reproduzem tantos discursos, com essa força militar dentro dela e construindo e catequizando, né, que eu não sei catequese, me preocupa muito. Né, e entender que os educadores, em grande parte, gostam
dessa ideia é entender que eles compreendem que aquele público realmente precisa de uma contenção, né? E ao mesmo tempo também me sinaliza, isso é muito pessoal, assim, vou falar por mim, me sinaliza muito também o cuidado deles. Eu acho que isso também é cuidado, porque eu acho que eles acham que com essa militarização vai também melhorar o próprio ensino. E veja, né, ensino dado por eles, que ao mesmo tempo que eles culpabilizam e que eles são culpabilizados, e dentro de toda essa questão eles entenderem que o ensino vai melhorar, porque a disciplina melhora o ensino. E isso também ser cuidado. E eu acho que isso mostra o quanto que é urgente a gente pautar essas coisas e dialogar com esses educadores, até mesmo para mostrar que existem outras formas de cuidado que não passem pela disciplina, por todo mundo caladinho e com medo, e é assim que você vai aprender, é assim que você vai mudar de vida, e enfim, né? Bom, eu não sei quanto tempo eu já falei, mas sei que não passei do tempo ainda. Mas é isso, eu queria agradecer muito, né? Muito mesmo. Não sei se ficou alguma coisa que eu não tenha falado, porque eu anotei muitas coisas. Não sei se para Fez Fran e para Ana Karina alguma coisa que eu não tenha falado, mas se não, vocês me lembram aí nesse tempo também e eu falo. Mas eu queria muito, muito agradecer vocês duas, né? A princípio, todas, mas vocês duas porque já falaram. E dizer que eu fico muito contente com o feedback de vocês. E tô aí. Se quiser falar alguma coisa que eu não falei, tô aqui e falo. Obrigada, Ariane. A gente faz aquela perguntinha, vocês estão satisfeitas, né? Parece restaurante, né? Vocês estão satisfeitas com as respostas da Ariane? Querem que ela complemente alguma coisa? Não, tô Não? satisfeitíssima. Ariane, não tem que escrever mais nada. Se você tivesse escrito aquilo, eu não ia ter o que falar, minha filha, na arguição. Pensa nisso também, né? Ainda bem que você não eu ia ter o que falar. O que eu ia falar na arguição, né? Não. Então pronto, tá ótimo. Não é completude, não existe completude, né? A gente vai trazendo para a vida. Fica para o pós-doc, né? Exatamente, é para, assim, só para poder fazer um diálogo mesmo com um material que está maravilhoso. Eu quero semana que vem levar isso aí para meus alunos. Libera aí, Tia Lívia. Então a gente vai pedir agora para as pessoas que estão assistindo, que a gente não sabe quais são, quantas são, porque a gente não tem acesso a isso, né? A gente vai pedir 5 minutinhos de paciência. Vocês precisam de mais do que 5? Banca? Ô, Liu, 5 é bom? eu posso só te interromper rapidinho, me perdoe, porque eu lembrei de duas coisas que eu tinha anotado que Fez Fran falou e eu não respondi. Que foi sobre. Estava destacado, eu não vi, tô seca. Que foi sobre não perguntar sobre raça, que foi uma coisa que a gente mesmo falou, né? Colocou no próprio trabalho, que a gente entendia como, né, algo que precisava ter acontecido e a gente só percebeu no momento da análise. E a variável religião. A variável religião, eu lembro que a gente chegou, não no questionário, tá? Mas no avanço do grupo depois, mas ainda em campo, a gente chegou a conversar sobre isso, eu e Lígia. Só que no grupo não era algo que se mostrava um fator assim preponderante, né? Não era. A única que trazia Deus, né, era Stephanie, e mesmo assim eles não, nem ela e nem nenhum dos outros trazia com um modo mesmo de enquadrar e de construir dentro desse enquadramento ou de trazer alguma culpa cristã, não tinha, né? E nem de nenhuma outra religião, né? E aí a gente não tinha colocado no questionário, e se precisasse depois ia ser o segundo erro do questionário, assim como raça foi, né? Mas não houve isso. No grupo a gente chegou a perguntar porque eu estava lendo Weber, e aí ele tocava muito nessa coisa da religião, né? Mas não era algo que se sobressaía no grupo. Então a gente não tocou nem nem no próprio grupo, nem nas entrevistas, a gente não tocou nesse assunto, porque realmente não foi um assunto que se mostrou tão relevante assim. Ele aparecia só mesmo com a coisa do com fé em Deus eu chego lá.
né? Mas era muito mais um com fé em Deus, eu chego lá baseado nos esforços do que no próprio Deus. Era assim, de ser merecedor, mas era ser um merecedor de Deus só dizer assim, isso mesmo, você tá certinho, vá lá, sabe? Não era desse Deus que, sabe? Para você seguir os mandamentos de Deus, você precisa ser honesto. Era uma honestidade muito mais entre os homens e para os homens em sociedade do que na questão da religião. E a raça, realmente, assim, foi algo que a gente se passou total. E olhe que, né, a gente tinha colocado no questionário existia a questão do gênero, e aí tinha feminino, tinha masculino, tinha não binário, tinha outro, né? E tinha isso e a raça não tinha. Foi uma coisa que eu não sei se porquê, e aí é uma coisa que eu estou pensando agora, eu nem tinha pensado nisso antes. Não sei se porque o partido pressupôs que a maioria era não branca mesmo, era negra mesmo, né? Porque as escolas baianas, elas são compostas basicamente por alunos e alunas negros e negras, né? Mas tinha que ter acontecido, tinha que ter existido isso, porque depois a própria autoafirmação, né, de ser ou de não ser, negro e negra, ficou faltando enquanto elemento. E o quanto que depois, quando eu fui falar com eles sobre isso, diretamente, porque eu fui falar no WhatsApp, né? Porque não tinha, eu tive que achar um jeito de falar. E aí eu fui falar no WhatsApp e do quanto que varia entre um e outro essa relação com a raça, né? Então, assim, uma coisa é eu dizer, e todos não brancos, a maioria não branca, né? Então, tem um deles mesmo que se auto-intitulou branco, que no meu olhar não é. Mas o que é o meu olhar? Se é ele que tem que se intitular, a vivência é a dele, né? E se isso fosse um elemento no questionário, talvez fosse um elemento que desse para aprofundar mais nas próprias análises. Então, a gente realmente se passou nessa questão de raça, mas ao mesmo tempo, como nem tudo é ruim, né? Nem tudo da experiência é ruim, foi bom que eu pude, ao falar com eles individualmente no WhatsApp e um especificamente no direct do Instagram, porque ele não está com o WhatsApp, a gente pôde conversar a esse respeito. E foi daí até que saiu um trecho que eu uso depois, então eu coloco já assim aos 45 do segundo tempo esse trecho, lá no capítulo 7, que é um trecho de Ivan, que ele fala, né, que se é preto é suspeito. E aí ele fala inclusive que dentro da própria comunidade onde ele vive, e aí eu uso comunidade porque ele usa comunidade, né, em que ele vive, existir esse racismo mesmo, dentro deles que vivenciam ali todo o tempo e toda a questão relacionada à classe. Juntos, mesmo assim, ali existir uma discriminação. Então, ao mesmo tempo que a gente se passou e que isso foi ruim, a gente pôde aí, nessa coisa do lado bom, ter esse diálogo com eles mais diretivo, assim, em relação a isso. Então, de uma dizer que não gosta de rótulos, e aí, não sei, coloca o que você acha. Aí eu dizer, bom, não acho nada, que tem que achar é você e tal. E aí ela, bom, então coloca, não sei, coloca morena. Daqui a pouco, não. Diz que eu não gosto de rotular, sabe? Enfim, isso virar realmente um diálogo entre a gente. E de uma outra, né, que eu via que antes ela não tinha essa autoafirmação, depois me aparece, no caso, em 2020 já, né? Quase 2 anos depois, super isso. Eu sou negra sim, eu sou negra mesmo. E coloquei aí negra, preta, escolha. Tanto que eu botei um negra e preta no final das contas, eu botei 2. E é isso. E aí, enfim, foi importante.